processo eletrônico, o que nos dá uma aparência de normalidade. Porém, como eu destacava, a situação que nós vivemos na Resolução 313 é definida como plantão extraordinário. Quer dizer, o fórum físico não está aberto. Se eu for até o fórum, talvez eu não consiga sequer entrar, mas o Poder Judiciário, digamos assim, migrou para o cyberespaço, migrou para o universo virtual, para o universo da internet. Eu não sei qual a experiência de vocês, mas eu tenho advogado ao longo desses 40 e poucos dias, tenho recorrido, tenho peticionado, já fiz cumprimento de sentença, tive inclusive audiências virtuais com desembargadores do nosso Tribunal de Justiça, tive a oportunidade já de distribuir memoriais por e-mail do Superior Tribunal de Justiça e consegui aí até uma retirada de pauta de um processo de uma sessão virtual. Então, o Poder Judiciário está vivo também, está funcionando, ainda que em um modo diferente daquele que estamos acostumados. Mas eu gostaria realmente de centrar minha atenção nos prazos. Tá? Então, vou falar um pouco sobre prazos e depois vou discutir o início do prazo de suspensão, que não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento, e, ao final, falaremos também sobre o final dessa suspensão. E o meu sentimento é que nós temos uma série de pegadinhas, para usar aqui uma gíria, mas bastante pertinente neste momento. As resoluções do Conselho Nacional e também os vários atos administrativos de nossos tribunais oferecem uma série de pegadinhas. E é aí que mora o perigo. Né? Então, a regra básica, né? Eu vou praticar o ato sempre no menor prazo possível, né? Para evitar discussões, para evitar qualquer tipo de problema. E eu gostaria de lembrar aos colegas que não se trata propriamente de suspensão do processo. Isso até poderia ocorrer, o artigo 313, inciso 6º, permite a suspensão do processo em caso de calamidade, e aqui olhando para o professor Rafael, eu tenho visto entre os civilistas a ideia de que sim, a pandemia pode ser caracterizada como força maior ou caso fortuito. Nesse sentido, aponta o projeto de lei 1179, né? Embora alguns efeitos talvez não sejam, o fato em si, a situação em si, talvez se encaixasse aí no artigo 313. Mas não é isto que o CNJ determinou. Os processos não estão suspensos em geral. Nós temos apenas suspensão de prazos processuais. Outro ponto que eu preciso lembrar é que as resoluções não afastam a aplicação das regras gerais do CPC sobre prazos. Então, eu tenho 139, inciso 6º, que permite a dilatação de prazo processual. Eu tenho 221, 222, 223, que permitem aí a reabertura de prazo, a suspensão de prazo, de modo casuístico, diante de situação de calamidade, de dificuldade de transporte, de obstáculo, né? E tudo isso continua efetivamente se aplicando. Ainda, meus caros, os prazos estão ainda suspensos, mas isso significa que eu não posso praticar o ato processual? Vejam, como enfatizou o professor Arenhardt, numa live promovida lá pela Escola da Magistratura do Paraná. Não preciso, não significa que eu não possa, eu não posso. Tá? Então, evidentemente, em que pese os prazos estejam suspensos, o Poder Judiciário continua ativo, despachando medidas urgentes. Né? Imaginem, por exemplo, o pedido de internação numa UTI sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau. Em que pese o prazo para o agravo do instrumento ainda não tenha sido aberto, evidentemente, eu, como advogado do autor, terei todo interesse em agravar dessa decisão, se possível ainda hoje, lembrando sempre que no novo CPC, o artigo 218, parágrafo 4º, estabelece que o ato será considerado tempestivo, mesmo quando praticado antes do termo inicial. Tá? Então, eu posso cumprir prazo, isso não é proibido, embora eles estejam suspensos e com seu início ainda obstaculizado. Finalmente,
As resoluções, sobretudo a 313, isso merece muita nossa atenção, suspendeu apenas prazos processuais, não prazos materiais. Portanto, prazo de decadência, prazo de prescrição não estão suspensos. Isso quer dizer que o prazo de 120 dias para a propositura do mandado de segurança não está suspenso. Isso quer dizer também que o prazo decadencial de 2 anos para ajuizamento da rescisória também não está suspenso. Claro que em relação à rescisória, teremos um problema com o artigo 975, parágrafo 1º, que estabelece a prorrogação deste prazo para o primeiro dia útil seguinte, uma regra geral, né? E aqui eu teria que discutir o que seria dia útil seguinte, o que seria dia de expediente normal, será o dia 4 de maio, que a mim parecer, o dia 4 de maio continua o plantão extraordinário, né? Talvez seja o dia 18, quando termina, em tese, né, segundo a resolução 314, esse plantão extraordinário. Claro que, como advogado, eu vou ajuizar a ação rescisória dia 4. Como advogado, na verdade, eu vou ajuizar a ação rescisória hoje, né, para não ter qualquer tipo de problema. Eu sinalizo também a questão do prazo para cumprimento da sentença. Há uma discussão, o STJ tem entendido, ou tem sinalizado, pelo menos, que se trata de prazo processual, mas eventualmente poderia surgir a discussão para saber se ele está suspenso ou não. Bom, então, quando começa efetivamente essa suspensão? E aqui começam os problemas e as pegadinhas, se me permite. Tá? Eu começo com a resolução 313 do CNJ. E essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Vejam que ela foi disponibilizada no final da tarde do dia 19. Talvez vários de nós ficamos muito entusiasmados. Oba, dia 19 eu não preciso mais cumprir nenhum prazo. Mas veja que a disponibilização foi no Diário da Justiça do CNJ. E ele se considera publicado apenas no primeiro dia útil seguinte, segundo as regras de diário eletrônico da Lei 11.419. Então, a primeira cautela que eu teria seria esta. Para mim, a suspensão do CNJ acontece a partir do dia 20 de março, e não a partir do dia 19. Não sei se os colegas concordam comigo, depois a gente pode debater isso. Tá? O problema é que cada tribunal, naquela semana de março, tá, à medida em que a doença ia evoluindo, tá, cada tribunal começou a editar as suas próprias regras. O CNJ atuou já na quinta-feira. Né? Então, nós podemos ter alguma norma estadual ou, eventualmente, na Justiça Federal, que já estabeleceu a suspensão antes do prazo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? Aqui me parece na linha do que tem dito autores como Eduardo Palanini, eu mesmo prestigiar o ato local, até por uma questão de boa-fé, até por uma questão de confiança na administração pública. Né? Então, pode ser que, no meu caso concreto, o prazo de suspensão já tenha começado, a suspensão já tenha se iniciado antes do dia 20 de março. Qual a cautela básica que nós precisamos ter em relação a isso? Sempre contar a historinha do prazo, digamos assim. Né? Desenhar o prazo e juntar todos os atos administrativos em cópia do documento oficial. Né? Nós temos aqui um risco sério de que o STJ venha aplicar a sua jurisprudência defensiva sobre feriado local, né? E faz uma interpretação literal do artigo 1003, parágrafo 6º, a interpretação, desde logo, absurda, mas eu não tenho tempo para discutir isso. Né? Vamos partir do princípio de que isso está valendo. Então, eu vou contar a história do prazo e eu vou juntar, eu vou anexar ao meu recurso, a minha manifestação, a resolução do TJ, a resolução do TRF, enfim, o ato administrativo, sabendo que eu não posso fazer isso depois e que não basta somente colocar o link, eu preciso juntar o ato. Eu tenho que desenhar isso para o Superior Tribunal de Justiça. E eu, por cautela, né, gato escaldado, né,
eu juntaria até a Resolução 313 e a Resolução 314 do Conselho Nacional da Justiça. Eu fiz todo aqui um detalhamento dos prazos na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no STJ e no STF. Me parece que não terei tempo de destrinchar isso, mas se depois houver interesse, eu posso mostrar isso. Aqui tem uma série de pegadinhas, né? Por exemplo, na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, a resolução número 2 de 2020 da presidência estabelece suspensão em primeiro no dia 16 e em segundo grau no dia 18. Então aqui eu já tenho uma pegadinha. Depois a resolução número 3 da presidência faz referência à suspensão no dia 19. Então já fico em dúvida. Afinal, é 16, é 18, é 19 ou é 20? Tá? Na Justiça Estadual teria pelo menos 4 datas para escolher. Né? A presidência recomenda que eu escolha a última data, a data mais avançada, para não ter nenhum tipo de problema. Quando termina esse estado de suspensão? Bom, na verdade, não quando termina, mas quando são retomados os prazos. Né? A última questão que me caberia dizer. Né? E aí, novamente, depende. Tá? Depende. A resolução 314 do CNJ, que lembra, não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a suspensão de prazos dos processos eletrônicos termina hoje, dia 30 de abril. Amanhã é feriado, sábado e domingo, então os prazos do processo eletrônico, salvo alguma regra diferente do tribunal local, retomarão seu curso na segunda-feira, dia 4. Já os processos físicos, segundo a resolução 314, ficam suspensos, têm os seus prazos suspensos até o dia 15, que é uma sexta-feira. Tá? Então, sábado, domingo, o curso desses prazos é retomado no dia 19. Mas aqui nós temos uma pegadinha. No Supremo Tribunal Federal, a resolução 670 estabeleceu a suspensão que começa para os processos físicos, só para os processos físicos, no dia 24 de março e termina no dia 30 de abril. Então, cuidado, se o teu processo é físico e tramita no Supremo, ele retoma o curso, prazo retoma o curso, já na segunda-feira, porque lá não se aplica a regra do Conselho Nacional. Mais uma pegadinha, tá? Mais uma pegadinha. A minha intimação eletrônica, a minha intimação pelo processo eletrônico já aconteceu. A disponibilização e a publicação da nota de expediente em alguns tribunais também já ocorreram. Então, na segunda-feira, dia 4 de maio, não é a data da publicação da nota do expediente. Essa publicação já ocorreu para efeitos do artigo 224 do CPC. O que eu tenho na próxima segunda-feira no processo eletrônico é o primeiro dia do prazo. Então, aqui eu tenho que ter toda a atenção para evitar uma intempestividade. Ainda, o que é que volta efetivamente no dia 4 ou no dia 18? Como se trata de suspensão e não de interrupção, eu não receberei todo o prazo novamente, mas apenas aquilo que faltaria para a sua complementação. E o que isso significa? Né? Segundo um julgado famoso do STJ, citado em vários códigos comentados, por exemplo, o professor Daniel Metidiero, o recurso especial 15.038, o dia da suspensão não conta. Tá? Não conta. Então, eu vou desprezar aquele dia em que se configurou a suspensão, vou descontar o que já transcorreu e, então, receberei de volta apenas aquilo que faltava. Não sei se temos tempo ainda, professor Rafael, nós podemos fazer um exemplo. 20 minutos se encerraram, Cláudio. Já encerraram. Bom, depois a gente pode fazer um exercício prático, se for o caso. Tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu tenho vários detalhezinhos que a gente pode comentar depois na parte das perguntas. Se houver interesse, agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o processo civil, que é o que a gente gosta, e fico ansioso aí para ouvir o professor Daisson em relação aos temas que ele tem para comentar também.
Muito obrigado, professor Klaus, e passo imediatamente a palavra ao professor Daisson, para que ele também possa apresentar suas considerações nessa conversa, né, sobre o processo civil na quarentena. Obrigado, professor Daisson. Eu que agradeço, professor Rafael. Quero saudar, desde logo, o professor Rafael, a professora Kelly, todos os professores que tomaram a si a responsabilidade de organizar essa atividade de extensão, que tem sido, até onde tenho acompanhado, muito bem recebida pela comunidade acadêmica. Quero saudar meu querido amigo, professor Klaus Koplin, que tratou de um tema, do ponto de vista pragmático, importantíssimo. E, aliás, um comentário colateral, antes mesmo de abordar meu tema, que também terá esse viés estritamente pragmático. Há questões, por vezes, que não parecem tão elegantes e que não parecem se oferecer análises cheias de camadas de complexidade, mas que são, no dia a dia do exercício das atividades, temas fundamentais e que acabam, muitas vezes, botando a perigo todo um trabalho realizado e, o que é pior, pondo a perigo direitos em razão de minúcias que, por vezes, são tratadas como mero procedimentalismo, em alguma medida o são, mas que são essenciais. Em encontros de falas rápidas como esse, é importante que tratemos desses assuntos estritamente pragmáticos. Mas apenas, então, para complementar, uma saudação a todos os caríssimos professores que nos acompanham, a toda a nossa comunidade acadêmica, aos alunos, aos convidados da sala, a todos uma boa tarde. Nós vivemos, indiscutivelmente, um tempo bastante peculiar. Tomou-nos de surpresa uma circunstância que envolve globalmente a todos os povos, a todas as pessoas, afeta de maneira profunda dinâmicas sociais, dinâmicas econômicas, afeta profundamente as dinâmicas da vida laboral, enfim, trazem um conjunto enorme de perplexidades e um conjunto enorme de questões a serem examinadas, avaliadas criticamente, a serem pensadas, a serem projetadas. Nós temos, em face dessa crise sanitária do Covid-19, não apenas um desafio do isolamento social, o desafio da mudança dos paradigmas de relação e de estar juntos, mas toda uma necessidade de revisão de diversos outros paradigmas que envolvem, como já disse, a própria dinâmica da vida em sociedade em seus diversos aspectos. Se nós tomamos todo o conjunto de urgências que surgem, evidentemente esse é um acontecimento histórico que nos leva e nos levará a reflexões continuadas durante muito tempo. Evidentemente que o balanço desse momento histórico só poderá vir a partir de uma leitura possível depois de algum distanciamento histórico, em que pese a intensidade dessa vivência atual, as múltiplas urgências que essa experiência está determinando. O direito não poderia, evidentemente, ficar de fora, e já nesse pouco tempo em que a pandemia chegou ao Brasil, nós já vemos precipitadas uma quantidade enorme de questões que merecem análise do direito, e dentre os ramos do direito, o processo também profundamente inserido nessa vertiginosa dinâmica que a pandemia nos impõe. Processo civil não poderia ser resguardado dessa dinâmica. Um velho dito que o nosso querido professor Carlos Alberto gostava muito, não é, Klaus? De Pontes de Miranda, que dizia que dos ramos do processo, dos ramos do direito, o processo é o mais rente à vida.
sem dúvida nenhuma, esse aspecto dinâmico do processo o faz, de fato, bastante sensível a situações como a que estamos vivendo. Do ponto de vista do processo, muitos aspectos há, mas um deles não chega a ser propriamente uma novidade no âmbito das reflexões da ciência processual e dos diálogos da ciência processual com a teoria do direito, com a teoria da decisão, com a própria ideia de administração da justiça, que é o impacto tecnológico sobre o processo civil. Esse impacto tecnológico tem sido objeto dos mais recentes encontros de discussão de processo civil, foi tema fundamental do último encontro da Associação Internacional de Direito Processual Civil, em que tivemos, inclusive, a participação, que muito nos honra, do nosso querido colega, professor Daniel Mitidiero. Tem sido objeto de diversos colóquios científicos realizados no Brasil e no mundo, e o Rio Grande do Sul, inclusive, está profundamente inserido nesse contexto. Discutem-se questões como inteligência artificial e questões como o aprofundamento da experiência do processo eletrônico, da democratização, da expansão do processo eletrônico. E já no Código de Processo Civil de 2015, a previsão de diversos atos a serem praticados na forma eletrônica ou mediante videoconferência já é um dado concreto da legislação vigente e que, de certo modo, já nos vinha mesmo no âmbito da vigência do Código anterior. O próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já vinha, sob alguns aspectos, regulamentando questões relativas à prática de atos processuais mediante videoconferência. Esse é um problema que agora toma ares de urgência, e isso é interessante. Se, de um lado, a legislação brasileira vinha tratando dessas questões como projetos de aprimoramento da justiça e, portanto, vinha tratando isso, sob certo modo, com um viés prospectivo, agora, em razão da precipitação dos fatos, passa a ser tratado sob um viés, de certo modo, reativo, porque agora nós temos urgência em implementar esses sistemas e fazê-los operacionais sob vários aspectos. Uma dessas tendências, um desses impactos diretos, atinge atos nucleares do sistema processual civil, em especial as sessões de julgamento e, de modo muitíssimo peculiar, e que constitui objeto específico do que vou tratar, as audiências. Naturalmente, as audiências, se nós examinamos isso em retrospecto na própria doutrina processual tradicional, sempre foi uma espécie de menina dos olhos da teoria do processo civil, desde os primeiros gritos, dos primeiros loas em favor da ideia de oralidade, da ideia de concentração de atos processuais, muito caras já à nossa processualística clássica. Já na primeira metade do século XX, esse foi um assunto bastante invocado pela doutrina tradicional do processo. Teve um revival importante na década de 70 e agora ganha novos contornos. E, falando isso agora, me lembrei, inclusive, recentemente, de uma tese defendida no âmbito da pós-graduação de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a tese do professor Augusto Tanger Jardim, que busca tratar e examinar, inclusive, essas diversas fases metodológicas e dogmáticas de desenvolvimento da ideia de oralidade e de concentração, e encaminha-se, inclusive, o exame empreendido pelo professor Augusto
para a percepção de uma nova fase de tratamento desses problemas, em que exatamente essas características de rede e de virtualização começam a impactar esses ambientes tradicionais, que foram ambientes do encontro, que foram ambientes em que a organicidade própria do convívio humano, própria do impacto direto da presença dos sujeitos, das pessoas do processo, acabava determinando resultados importantes do ponto de vista da atividade cognitiva, do ponto de vista da atividade decisória e do ponto de vista mesmo da aptidão desse momento de concentração para se resolver o maior número possível de questões. Pois bem, sob o impacto do coronavírus, um dos primeiros resguardos necessários e impositivos é precisamente o da redução dos contatos interpessoais. A presença simultânea de pessoas em um determinado espaço físico passa a ser uma ameaça, passa a ser temerária dentro de um ambiente de contágio pessoa a pessoa. Tanto mais dentro de um ambiente pequeno, limitado, em que a função essencial é precisamente o da comunicação, a fala, da utilização de linguagem com um potencial contaminante substancial. Tendo em vista isso, a orientação evidente, natural, é a orientação no sentido da inibição dos atos processuais presenciais. Isso envolve sessões de julgamento, pela necessidade de reunião dos magistrados envolvidos nesse julgamento, pela necessidade de reunião dos advogados envolvidos nas atividades relativas a esses julgamentos. O professor Klaus mesmo comentava que tem realizado reuniões virtuais com ministros, com desembargadores, que tem feito entrega de memoriais por instrumental diverso do tradicional, que sempre foi a entrega em gabinete, mas que agora tem sido, por necessidade, a entrega por e-mail, ou seja, há uma relevantíssima alteração na dinâmica desses atos presenciais. O que ocorre, em especial, em relação às sessões de julgamento, em relação à sala de audiência, é que o espaço da prática desses atos se desloca daquele círculo tradicional que tinha como locus próprio a sede da Justiça e transfere isso para uma espécie de sala da Justiça virtual, em que nós temos o espaço do exercício do contraditório, o espaço comunicativo transposto para a web com a utilização de instrumentos para isso. E eu até ia utilizar a expressão instrumentos próprios para isso, mas isso é uma discussão que ainda pretendo realizar um pouco mais adiante na dinâmica da minha exposição. O ambiente virtual, portanto, é um novo locus da interação, da relação interpessoal no processo. O que, de certa maneira, torna mais evidentes ainda alguns mitos que sempre rondaram o processo civil em torno da ideia de oralidade. Eu não vou ter como aprofundar isso, mas sempre se teve, ou por muito tempo se teve, mais recentemente isso tem sido objeto de revisão, uma supervalorização, a meu juízo, penso que o professor Klaus concorda comigo, da ideia de imediação, da ideia de que o contato epidérmico entre
partes e juiz, em que o desenvolvimento do drama da audiência em presença dos sujeitos ofereceria ao magistrado ou aos demais presentes uma condição absolutamente privilegiada de fazer juízo sobre a fiabilidade dos depoimentos, sobre a coerência das informações prestadas, com alguns verdadeiros mitos, como, por exemplo, uma suposta aptidão do magistrado para fazer a leitura da linguagem corporal do depoente. Cheguei a ler em livros de teoria geral do processo que o juiz em audiência sente o pulso do depoente, tem a condição de perceber se o depoente mente ou se ele diz a verdade, porque está balançando as pernas, porque está suando, porque esfrega as mãos incessantemente. Sempre pensei, e hoje tenho absoluta convicção, de que isso não passa de uma bobagem, não passa de uma pretensão absolutamente indevida. Qualquer pessoa que tenha tido o mínimo de experiência de fazer uma terapia pessoal sabe que você senta na frente de um psicólogo ou de um psicanalista durante várias e várias sessões, e mesmo depois de 5, 6, 7 sessões, ele dirá que não está habilitado a dizer absolutamente nada em relação a ti que seja mais profundo, porque o ser humano é de uma imensa complexidade e esses traços não são mais do que pretensão boba ou formas de ocultar ou de tentar lidar com a própria ignorância acerca das coisas que não consegue compreender bem. De qualquer maneira, o que se tem tentado fazer é criar ambientes virtuais em que esses encontros para a oitiva de testemunhas, para a tomada de depoimentos pessoais, possa oferecer um mínimo de condições para que se produza a prova oral. E aqui é um aspecto interessante, porque isso demanda uma certa adaptação do instrumento. Tradicionalmente, as comunicações virtuais, elas iniciaram, de certo modo, tendo como paradigma o velho e tradicional telefone. Ou seja, você tinha instrumentos que buscavam substituir o telefone com a vantagem, eventualmente, de também oferecer a possibilidade da visualização. Era o caso, por exemplo, do Skype e de outros aplicativos de comunicação tradicionais. De certo modo, ainda sob algum aspecto, mas já em franca transição, o próprio Instagram acaba sendo basicamente um ambiente de conversação com vídeo ou de conversas múltiplas. As reuniões via Instagram estão se tornando também uma tradição nesse período de quarentena. Mas isso, evidentemente, que é insuficiente quando nós nos deparamos com as exigências e com um ambiente de audiência que é um ambiente normatizado. E esse é um aspecto fundamental. Você tem parâmetros normativos de funcionamento do ambiente de audiência que precisam ser controláveis, pelo menos em tese, no ambiente virtual, para que você possa levar à frente esses atos processuais. Professor, dá só um minuto, por favor. Vamos lá. O instrumento que tem sido posto à disposição, tem sido proposto. Mas nós vamos seguir no debate, pode ficar tranquilo. Tá bem. Pelo CNJ, feito a partir de um convênio com a Cisco do Brasil, é oferecer um instrumento da Webex, que é uma sala de reunião já bastante tradicional no ambiente de negócios e que é uma sala de reunião que permite não só a coparticipação, não só os diálogos, mas permite também um certo controle por parte do administrador do espaço
de quem pode falar, quando pode falar, a possibilidade de silenciar, a possibilidade de bloquear o acesso temporária ou definitivamente para algum dos participantes, a possibilidade, inclusive, de veicular aplicativos e documentos. Você pode expor um documento via WebEx, você pode fazer uma breve exposição, inclusive, mediante apresentação de slides, enfim, todo um conjunto de potencialidades próprios de uma sala de reunião projetada para o mundo dos negócios e que agora se busca adaptar para a utilização dessa sala para a prática de atos processuais. Aqui nós começamos a enfrentar um conjunto enorme de perplexidades. A primeira perplexidade se dá em relação à própria participação dos sujeitos, na medida em que nós temos um primeiro grande problema para a efetivação desse sistema, que é a ausência de democracia de acesso virtual no Brasil. Nós temos um país de imensas carências e, dentre elas, indubitavelmente, está o acesso à tecnologia. O acesso aos meios tecnológicos ainda longe está de ser um aspecto de ampla difusão. Eu não falo nem na circunstância dos advogados. Me parece que quem quer exercer a advocacia contemporaneamente precisa estar minimamente aparelhado para fazê-lo e com o conhecimento mínimo das plataformas tecnológicas necessárias. Mas quando você começa a perceber que se pretende realizar oitiva de testemunhas por este ambiente, tomada de depoimento pessoal das partes por esse ambiente, você pretende realizar acariações por esse ambiente, todas elas com previsão, em tese, no Código de Processo Civil. Mas se pensava em um espaço para daqui a algum tempo. Agora se precisa implementar isso como uma realidade concreta. Quando nós olhamos a regulamentação do CNJ sobre como realizar audiências virtuais, nós vamos encontrar lá uma regulamentação da resolução número 105, que é de 2010, e que pensava em outra coisa. Pensava em uma audiência tradicional televisionada ou filmada que possa ser exibida em outro lugar. E não pensava na participação virtual dos sujeitos dentro de uma sala de audiência não tradicional, e sim de uma sala de audiência virtual. Como o tempo já se esgota, eu quero apenas lançar para o nosso debate já todo um conjunto enorme de perplexidades na realização desses atos processuais. Por exemplo, como você vai aplicar a pena de confissão para alguém que, por deficiência tecnológica, por incapacidade tecnológica ou por incapacidade de acesso à tecnologia, deixa de comparecer a uma audiência virtual? Você não pode fazer isso. Ao mesmo tempo, se a pessoa não tem aptidão para, por si só, ingressar no ambiente virtual, ela precisará de uma certa tutorialização. Como é que você vai fazer isso? Por meio do advogado? Então, você levará a testemunha ao escritório do advogado para que ela, no escritório do advogado, na presença do advogado, sem que todo o ambiente, inclusive, esteja monitorado pela audiência, possa responder perguntas? Como você pode controlar, por exemplo, se ela não está recebendo mensagens do advogado de texto via celular? Basta desviar os olhos poucos graus para que ela possa, eventualmente, receber respostas e transmitir respostas. Como você sabe se o depoente não estará usando um teleprompter, em que diversas informações lhe são oferecidas? Como você vai estabelecer todo um conjunto de controles exigidos pela normatividade própria da audiência? Professor Daisson, eu peço a sua conclusão aí para a gente ter tempo ainda para os debates. Dentro do ambiente virtual. Então, nós temos um conjunto enorme de perplexidades.
Quando a gente vai à regulamentação do CNJ, instruções às partes e às testemunhas. São instruções de como entrar no WebEx e como fazer funcionar o sistema. Mas é preciso que se desenvolva, portanto, todo um conjunto de parâmetros de realização desses atos e que, a toda evidência, ainda não estão dados ou ofertados, seja pelas instruções oferecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Me parece que nós precisaremos de uma adaptação da própria advocacia, inclusive com um self-constraint ético importante para a efetivação desse salto tecnológico que, todavia, em que pese a necessidade de aprimoramento e de detalhamento, veio para ficar, não há dúvida nenhuma. Como já se tornou jargão, as coisas não serão mais como eram antes. Agora, um conjunto enorme de questões está posto. Agradeço a oportunidade de falar, esse tempo é exíguo para desenvolver esses temas e as imensas questões que eles demandam. Muito obrigado, Rafael, um abraço a todos e estou à disposição para a gente debater. Muito obrigado, professor Daisson. Eu agradeço e peço aí escusas pelo papel, né, de moderador. Às vezes a gente de modo algum intervir. E passo a bola para vocês diretamente, porque nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Eu não sei se vocês querem responder. Acho que começa pela Luana, né, que pergunta o que acham que acontecerá com as ações do GEC no tocante às ações com valores menores de 20 salários mínimos. E professor Klaus, ou professor Daisson? Eu aproveito só para fazer uma referência que eu não havia feito, Klaus, e imediatamente já te passo a palavra. Faz poucos dias publicou-se a Lei 13.994, 13994, de 24/4/2020, que amplia a possibilidade das audiências virtuais para o GEC, tratando especificamente, inclusive, das audiências de conciliação. Essas, sem dúvida nenhuma, vêm para ficar. Porque essas não envolvem todo um conjunto de cuidados e de complexidades e podem, eu acho que, com facilidade, ser realizadas mediante ambiente virtual. Ou seja, eu acho que essa experiência só se amplia no ambiente do juizado, mas sempre com aquela preocupação. Como vamos garantir democratização de acesso? O GEC nasceu a partir da ideia de democratização da justiça. Agora nós temos uma segunda barreira, a democratização da tecnologia vinculada diretamente à ideia de acesso à justiça. As barreiras sociais e aqui agora tecnológicas começam a impactar fortemente também a administração da justiça. Eu concordo com o professor, agradeço aí pela referência a essa recentíssima lei, e a minha percepção é realmente de que muitas coisas que hoje nós estamos experimentando, talvez ainda de modo incipiente, vieram para ficar e serão a regra, né? O colega mencionou a audiência virtual no juizado especial, mas eu vou mais além. Audiências, ou seja, entrevista virtual com o magistrado, a sustentação oral à distância, né? Tem tribunais, o TRF está recebendo a sustentação de um arquivo de vídeo, será por e-mail para o magistrado, e veja, isso aí facilita, na verdade, o julgamento, porque eu posso assistir a sustentação enquanto estou preparando o voto. Talvez seja até melhor, não sei. Tá? Então, nós temos que pensar nisso. Né? A minha sensação é que muitas mudanças que talvez fossem feitas num ritmo mais lento foram precipitadas e acontecerão agora de modo muito rápido. Né? Então, uma colega perguntou sobre as causas do GEC até 20 salários mínimos. Bom, talvez em relação a prazos, que era o meu tema, a gente não vai ter um impacto tão grande, porque esse tipo de demanda não precisa de advogado. Aqui, o grande ato processual que eu teria que participar é a audiência, às vezes é audiência una, às vezes são duas audiências, né?
Agora, já havendo recurso inominado, eu começo a me preocupar com essa questão de prazo. Então, me parece que na questão aí de 20 salários mínimos, a grande mudança que a gente vai ter a partir deste momento é justamente a realização de audiências à distância. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, se me permitem, é o seguinte, né? A gente aqui tem dois momentos. Este agora é o momento de transição para a tecnologia. O Poder Judiciário está migrando e nós temos todos que nos acostumar com isso, nós advogados, os juízes, né, os servidores, toda a estrutura da Justiça Civil, de uma certa maneira, está migrando para o espaço virtual. É a mesma justiça, só que agora de uma outra forma. Então, existe um momento inicial de transição e eu acho que nesse momento a palavra de ordem é humanidade. Tá? Existe um ser humano atrás do número do processo. O advogado é um ser humano, talvez com dificuldade de acesso à tecnologia. A nossa realidade de escritório grande aqui na capital é uma, mas lá no interior talvez eu não tenha sinal de internet ruim, talvez não tenha banda larga, talvez eu, advogado, não tenha smartphone. Né? Então, a minha conclamação, a minha palavra, sobretudo ao Poder Judiciário nesse momento, é humanidade. Né? Não vamos radicalizar essa questão de prazos, não vamos radicalizar uma jurisprudência defensiva, porque essa crise é ruim para todos, né? Para todos nós, nos afeta para todos. Klaus, se tu me permite, e aqui serei breve, Rafael, para a gente poder colocar outras perguntas. Talvez a preocupação da pergunta, até 20 salários mínimos, é exatamente porque nessas demandas, muitas vezes não há a presença do advogado e, portanto, a parte que por si só já dispõe de pouca informação sobre como proceder, se tiver que ingressar em sistemas peculiares, com chaves, com todo um conjunto de passos para a participação dos atos do processo, ficará alijada da administração da justiça. Então, como diz o Klaus, como tu dizes, é preciso que haja sensibilidade para fazer esse salto tecnológico. Todavia, e aqui eu acho que é um aspecto que a gente não vai ter como explorar, mas renderia uma outra conversa, me parece que esse passo inexorável e a profissão da advocacia ou compreenderá o impacto tecnológico ou estará fora, estará historicamente suplantado. O advogado que não compreender este movimento não terá condições de advogar no século XXI. Quer dizer, esses advogados perderão paulatinamente espaço e perderão a habilidade de trabalhar dentro do sistema. Então, isso não é mais uma escolha, isso é uma necessidade. E não pode ser tampouco um projeto, isto é uma realidade. Professor Daisson, nós temos mais 5 minutos, tá? E até porque nós vamos ter uma formatura virtual e a professora Kelly vai precisar encerrar a transmissão pelo Facebook aqui para iniciar a da formatura. Então, eu gostaria já de passar as questões seguintes. Uma que foi colocada pelo professor Ricardo Camargo sobre as questões que envolvem as tutelas possessórias. Eu não sei qual dos professores gostaria de responder aí em relação ao cumprimento dessas tutelas possessórias no período. O que vocês acham? Posso comentar muito brevemente, né? A resolução 313 manteve toda o despacho de medidas urgentes. Aqui estamos diante de tutela provisória, isso evidentemente, me parece, deverá continuar ocorrendo. Claro que a dificuldade vai ser operacionalizar isso no momento em que o fórum está fechado, mas eu vou ter um servidor, um oficial de justiça, certamente com cautelas sanitárias, terá de cumprir o mandado determinado pelo juiz via processo eletrônico. Isso em relação às medidas urgentes de modo geral, no âmbito da família, no âmbito possessório, enfim. A Cláudia Lozada fala dos inventários também, né? Em relação às dívidas vencidas e vincendas nos inventários.
Aí são questões, na verdade, são aspectos de direito material que você vai ter que tomar decisões. Quer dizer, se irão sustar encargos ou não, como é que se vai implementar certos atos necessários ao andamento do feito, se eu compreendi a tua observação, Rafael. Lembrando sempre que a tutela de urgência, que é o despacho, digamos assim, a apreciação de medidas urgentes precisa ser feita durante esse período e, havendo necessidade, eu peticionarei ao juiz e ele vai efetivamente despachar isso. Parece que não há esse tipo de dificuldade. A justiça não está parada, né? Está parada apenas em um fórum físico, digamos assim. A justiça migrou para uma outra plataforma, que é a plataforma eletrônica. Bom, professores, eu gostaria de deixar, então, 1 minuto aí de conclusão para cada um dos professores, hoje debatedores, né, já que a gente está fechando o horário das 6 horas. Então, poderia começar agora pelo professor Daisson e, por fim, o professor Klaus. Professor Daisson, por favor, 1 minuto para suas conclusões. Bem, eu quero, mais do que qualquer outra coisa, parabenizar pela atividade, parabenizar quem se dispôs a organizar, professor Rafael, professora Kelly. Gostaria de dar um abraço ao professor Klaus e a todos os que têm participado, toda a nossa comunidade acadêmica. É sempre um prazer estar com todos vocês e reitero que não estamos de férias e, portanto, toda e qualquer demanda, toda e qualquer pergunta, todo e qualquer auxílio que a comunidade acadêmica precise e no qual possa ser útil, estou à disposição. Não temos condições de dar seguimento normal às atividades do semestre, mas isso não significa que a comunidade docente não esteja disponível e disposta. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Klaus. Eu muito rapidamente registro aí que a nossa prática jurídica certamente vai se transformar. A administração da justiça civil vai sofrer uma transformação bastante relevante. É preciso que os estudantes que nos assistem tenham consciência disso, né? O universo do processo em papel, da visita ao fórum, fisicamente, né, certamente tende a, de alguma forma, se extinguir muito rapidamente, então preciso entrar no mundo do processo eletrônico. Eu vejo também um aumento grande da litigiosidade, né, em que pese se valorizem meios adequados de tratamento de conflitos. Daqui a pouco teremos aí enxurradas de demandas, seja para questões médicas, seja para questões de direito civil, locações, problema de contratos, né? E, dizendo isso, eu agradeço aí pela oportunidade, foi bom estar falando aqui sobre o processo civil, que é o nosso tema, e é isso, né? Tomara que tenham sequência aqui, essas palestras tão interessantes. Muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente ao professor Daisson, professor Klaus, aos colegas presentes, tanto da Faculdade da URGS, quanto os colegas, como o professor Arthur Carpes, que nos prestigia aqui, eu vejo pela mensagem, e a todos os alunos e profissionais do direito. Foi uma satisfação recebê-lo nessa Conversas na Quarentena. Espero que vocês continuem nos acompanhando nas próximas. Todas as segundas e quintas-feiras nós temos encontros, né, com diversos temas, e peço que acompanhem, então, o nosso programa na nossa rede social, principalmente no Facebook, né? Hoje a professora Kelly organizou essa parte de comunicação da faculdade, todas as informações estão sendo disponibilizadas. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.